Depois de forjar a própria morte, o Rimuru causou uma desordem absurda no mundo. Um caos começou a emergir. O mundo todo estremeceu, cara. Como que um Lorde Demônio tão poderoso assim quanto o nosso Slime tinha caído tão facilmente? Era algo que ninguém sabia explicar. E essa pergunta que todos faziam cada vez mais a si mesmo ia trazendo menos esperança para todos. Cada um ia perdendo todos os mínimos de esperança que tinha. E agora nós vamos então conferir um acontecimento da web novel de Tensei que deixou todo mundo no extremo desespero total. O negócio ficou sério, tá? Vem comigo pra gente conferir tudo o que aconteceu direitinho. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A grande estratégia tinha sido decidida. A Milin disse que ia usar a Dragon Nova, que seria sua magia mais forte para fingir matar o Rimuru. Sobre essa cobertura do ataque extremamente perigoso aí, de fato, ele era um ataque digno de ser chamado de magia de extinção em massa. Só que a Milin ainda disse que deixaria os nossos slime fugir. E uma vez que ela disse que queria mostrar ao Rimuru e a Ciel esse poder, e a Ciel também ficou com interesse nisso, então ela aceitou as sugestões da Milin. A Milin não é uma pessoa que se vangloria disso com sua magia mais forte por nada, Então o Rimuru parou o tempo na hora, porque dessa forma ele estaria mais seguro, então ele acabou criando um clone dele de si mesmo e fugindo disso daí. Só que o Diablo estava numa situação terrível, desde que ele tinha perdido metade do corpo dele em combate. Mas como resultado, a Milin ainda se tornou mais confiável para Lúcia depois de exterminar o Rimuru. Exterminar, tá? A Milin atirou a Dragon Nova e matou o corpo dele, que fingia ser o Rimuru, até porque era o clone do Rimuru, o que recuperou toda a confiança para Lúcia. Então, para fazer ela pensar que o Rimuru estava morto, o Rimuru cancelou a Eternal Pain dele, que havia enredado toda a Lúcia, estava presa lá dentro. Dessa forma, a Milin conseguiu fazer com que a Lúcia criasse mais confiança e também infiltrasse na fortaleza do inimigo. Enquanto se escondia, esperando um sinal da Milin, o Rimuru deslizou para a escuridão com o seu teletransporte. Ele foi justamente para um lugar onde ninguém conseguiria encontrá-lo. Com isso, imediatamente a notícia da morte do Rimuru se espalhou. Foi uma coisa simples, questão de minutos, assim, tudo começou a acontecer. A Belgrand, que estava voando para o céu numa velocidade que sustentava o título de mais rápida de todos os dragões, o seu corpo parecia mais leve, o seu poder parecia ter aumentado de certa forma. Com o coração pesado dela e a mente confusa, ela começou a pensar em si mesma. Que diabos essa pessoa, por exemplo, que tinha aparecido, era um dos mais fortes, era até mais forte do que um dragão verdadeiro. Ela não conseguia assim, arranhar o Rimuru de forma alguma na batalha dele. Um indivíduo com uma alma compatível com o elemento do dragão e um corpo comparável com um dos dragões verdadeiros, agora que ele tinha engolfado o Veldora há muito tempo atrás. Que, mano, isso justamente trouxe ele pro topo do mundo. Aquele indivíduo possuía uma energia tão grande, mas tão grande, que ele se manteve firme ao ser capaz de absorver não só um dragão verdadeiro, mas 2 dragões. Pois é, a Belgrand e o Veldora. Mesmo se ela olhasse para si mesma agora, em comparação com antes, as suas condições estavam mais otimizadas, numa melhor forma. Ela tinha a sensação de que os seus níveis de energia tinham aumentado de alguma forma. Então, em outras palavras, aquele slime que manifestou ela tem um recipiente que simplesmente supera a quantidade total de energia de todos os dragões. Enquanto continuava a voar, então, ao redor do continente em alta velocidade, e a velocidade dela atingiu uma dúzia de vezes a velocidade do som, a ponto dela se tornar um objeto voador que emitia calor extremo e, sem querer, soprou um bando de anjos que estavam lotando o céu. O corredor da alma que prendia ela com o Rimuru estava fechado. Não tinha nenhuma influência sobre ela mais. Ou seja, algo tinha acontecido com a pessoa que ela se ligou. A gente sabe que o Rimuru teve que desconectar o corredor de alma com todos, para eles não saberem que ele tinha morrido. Algo tinha acontecido com o Rimuru, mas ela não prestou tanta atenção nisso de primeira. Então, quando ela parou para pensar brevemente sobre isso, não fazia nenhum sentido ela se preocupar. Só que agora ela estava livre. Mesmo que ela tenha enterrado todos os seus pensamentos mais profundos nesse momento, ela estava livre e ainda estava numa névoa de dúvidas aí na sua cabeça. Ela então foi pega no redemoinho dos seus próprios pensamentos por um tempo, a partir de agora. A notícia fez todos os executivos do Rimuru de Tempest estremecerem. No primeiro dia da Grande Guerra, os ataques dos anjos terminaram justamente quando a noite chegou, porque os monstros até se prepararam para a batalha lá, do andamento da noite e tal, só que os anjos tiveram que se retirar quando a noite caiu. Isso porque para a luz atribuir aos anjos era justamente quando eles tinham vantagens, lutar sobre a luz do sol. Como tinha necessidade de comer, da perda de energia, as coisas eram intensas dentro de uma guerra, para os monstros, em curto período de paz, era uma bênção, sacou? Para Tempest.
Assim, era a hora do jantar então, e a notícia foi trazida para todas as pessoas para que eles estiveram lá. Retornaram para o momento em que os militares descansavam, e lá na sala de controle que foi estabelecida dentro do labirinto, foi quando os executivos de Tempest, incluindo os Guardian Lords ali também, se reuniram. Cara, o silêncio reinou sobre essa sala. Então a Testarossa explicou toda a situação detalhada para o Benimaru, dizendo que o Rimuru tinha sido atingido pelo Dragon Nova da Milin, o que fez questionar então o que o Diablo fez nesse momento, aonde que ele tinha ido, por que ele não salvou o Rimuru. A gente sabe que o Diablo não participou dessa reunião aí, e todo mundo estava ciente disso. Havia uma razão por trás desse negócio, porque o Diablo era o único subordinado que sabia que o Rimuru ainda estava vivo. Por esse motivo, o Diablo não conseguia explicar o porquê que ele não conseguiu defender o Rimuru, porque o Rimuru não morreu, mesmo ele estando lá. Então, não ver a reação dos executivos foi lamentável para o Diablo, embora isso não seja importante para ele ainda estava preocupado com esse tipo de coisa, e de qualquer forma, isso era necessário para esconder a sobrevivência do Rimuru. Assim sendo, ele decidiu que seria um problema se ele, que havia sobrevivido, participasse dessa conferência, por isso que ele não participou. De qualquer forma, o Benimaru ainda questionava ele por que ele não protegeu o Rimuru no final das contas. Ele previu que a pergunta seria direcionada para ele, então o Diablo imaginou que se ele tivesse na posição do Benimaru e a companhia, todo mundo estava lá, ele certamente não seria capaz de perdoá-la por causa disso, mesmo que destruísse os guardas-costas do Rimuru. Só que, cara, por pensar assim, ele exibiu o seu estado atual, onde ele havia perdido metade do corpo dele, justamente para Testarossa e para todo mundo que, estavam lá na hora vendo. E enquanto ele se curava, ele partiu do local, foi embora. Em outras palavras, escapou, deixando para trás uma mensagem que dizia que ele havia saído para observar a Milin. Porque o conteúdo da mensagem era tipo assim: perdi metade do meu corpo e, portanto, provarei ser um combatente inútil. Ele não ia conseguir lutar. Por isso, ele seria mais útil observando. E Testarossa e companhia acreditaram na explicação do Diablo sem sombra de dúvidas, já que as condições do Diablo mostravam que a sua energia tinha sido diminuída drasticamente. Algo que ele conseguia fazer por si só, mas a Testarossa parecia duvidar um pouquinho dele no final das contas. No entanto, ela ainda era incerta sobre essa sua dúvida, portanto, decidiu aceitar o raciocínio do Diablo. A propósito, o que ele quis dizer com observação foi justamente que a estratégia exigida para que ele passasse informações de Milin para o Rimuru foi o que o Rimuru tinha falado para ele. Assim, o Diablo continuou com a guarda do Rimuru enquanto estava sobre o manto de escuridão ali, e não revelou nada para ninguém. O Diablo estava realizando uma operação de infiltração. Basicamente, ele lamentou a sua incapacidade de proteger o Rimuru. Como ele recebeu uma ordem que ele não podia cometer suicídio, não podia morrer, parece que o dever do Diablo era libertar a Milin do seu controle agora e não morrer, porque o Rimuru deu essa ordem para ele. A Testarossa explicou toda a história que o Diablo havia contado a eles, e embora a própria Testarossa pensasse que era algo duvidoso, também era algo coerente, né? Não fazia sentido no final das contas. De qualquer forma, ela se lembrou de tudo que ela ouviu. Quando ela estava prestes a questionar ele, o Diablo de repente se teletransportou para Milin. Na verdade, ele estava com o Rimuru. Mesmo que ela achasse algo duvidoso, já que ela havia deixado ele escapar, ele não poderia explicar isso para os outros. Então, por sentir que sempre falou subjetivamente, só teria mais confusão ainda no ambiente se ela espalhasse algumas informações incertas, né? Porque não era todo mundo que confiava nela. A Testarossa, então, contou como era, como que as coisas aconteceram, contendo-se de misturar os seus sentimentos nisso aí. E o silêncio começou a dominar a sala de controle cada vez mais. Mesmo o Geld e o Gabiru, que deveriam estar cansados de todo o teu combate durante o dia, não abriram a boca com as expressões sérias deles. Kumara tinha o rosto pálido e tremendo. Benimaru agarrou fortemente o seu punho, cara, enquanto reprimia sua raiva. A Ramírez parecia que estava prestes a chorar enquanto olhava para o chão. Poderia ser até bom que a Xion não estivesse lá, porque o temperamento dela era mais curto de todos, e ela, estando ausente nesse momento, né, a situação poderia ser pior se ela estivesse ali. Então, aquele que geralmente é calmo, Souei, até mesmo ele, nunca fica furioso em nenhuma situação, quebrou uma mesa cheio de raiva pelo que estava acontecendo. A Testarossa então fechou os olhos e começou a concordar com as palavras do Souei. Essa forma de pensar era algo comum para eles. Ela mesma sentia angústia por não fazer nada, portanto ela não podia refutar as palavras dele, e apenas pensou profundamente sobre sua própria impotência naquele momento. Só que lá, na hora, o cara brabão, Zejon, que estava com os braços cruzados, ficou em silêncio. De repente, se moveu. Ele levantou e começou a falar, chamando todo mundo de tolos, e perguntou como é que todos são tão inutilmente preocupados assim. Porque o Rimuru não pode estar morto, não faz sentido. Ele continuou falando inclusive para Testarossa que, se ela acha mesmo que o Diablo é um lutador cujo poder cairia tanto apenas do jeito que ele tá, justamente por ele ter perdido uma parte do corpo,
não cairia, cara. Nesse sentido, o Diablo é um tolo que desistiria simplesmente de vingar o seu mestre. Pô, a gente conhece o Diablo, todo mundo aqui fora que assiste conhece, e a galera lá de dentro também. E o Diablo não é o tipo de pessoa... Mano, se as pessoas xingam o Rimuru, o Diablo já quer matar a pessoa, imagina se ele morresse. Pô, ele matava quem fosse, irmão. Quem fosse, independente de quem fosse, o Diablo ia partir pra cima se o Rimuru morresse. Então ele declarou pra toda aquela sala, que vendo a reação de cada um, ele continuou falando. Mesmo agora, todos ainda estavam recebendo a proteção divina do Rimuru. A conexão tinha sido interrompida lá no corredor de almas, mas isso não significa que tenha desaparecido. Todos deveriam se acalmar e sentir profundamente isso. Todos deveriam entender que estavam sendo testados pelo Rimuru. Eles não são pessoas fracas a ponto de precisar depender do Rimuru para tudo. Apesar disso, se alguém disser que não pode fazer nada se o Rimuru se for um dia, né, um indivíduo tão fraco assim, deveria simplesmente morrer. E ele ainda falou lá, né, não, Benimaru? Dizendo tudo isso então de uma vez, o Zedion esperava uma resposta do Benimaru. A Testarossa, que já tinha pensado no que o Zedion havia dito, tinha lá um leve sorriso brotando nos seus lábios. Não era apenas a Testarossa que se sentia assim, todos na sala começaram a concordar com as palavras do Zedion, que era o que fazia mais sentido, né? Devia ter algum tipo de razão para que o Rimuru desaparecesse do nada. O vigor então voltou na sala imediatamente e o Benimaru também concordou ao ver toda essa situação. Certamente todos têm sido muito dependentes do grande Lorde Demônio Rimuru, né? E se eles pensassem bem, tinha sido assim desde que todos se conheceram, desde que todos conheceram o Slime. E pô, pra chegar ao ponto dele ser apontado pelo novo, né, que era o Zedion, o Benimaru se sentiu falhando, né, com o seu retentor Rimuru. Ele até se desculpou com o Zedion, porque certamente era como ele disse. Todos ainda poderiam lutar mesmo que o Rimuru não estivesse aqui. E deu até uma sugestão de que deveria conquistar rapidamente esse mundo e entregar o mundo nas mãos do Rimuru depois que ele retornasse. Benimaru declarou isso até como um plano absoluto para eles fazerem agora. Souei também acenou, teve a sua expressão de gratidão ao Zedion aí. Benimaru deixou os labirintos nas mãos desse monstro gigante, do Zedion, o Brabo, e assim ele poderia ir ao ataque à vontade. Assim, o Zedion até jurou, cara, que ele certamente protegeria Ramires com todas as forças. Todas as pessoas que estavam refugiadas no labirinto, ele protegeria até o fim, não ia deixar uma alma viva sair dali. E, pô, a gente sabe que ele é um dos guardiões mais fortes, né? Pô, pra sua defesa, isso não tinha nada com o que temer, então o Benimaru nem se preocupava com o Tempest mesmo. Assim, os executivos de Tempest começaram a se movimentar, eliminando a ansiedade antes das suas expressões, que estavam cheias de poder e determinação agora, começaram a brilhar, desejavam que a força seja reconhecida pelo seu mestre, que é o grande Lorde Demônio Rimuru. Agora eles chegaram no momento que deveriam fugir da proteção do grande Lorde Demônio. E enquanto isso, o Leon estava preparando tudo lá em Eldorado, até porque o Rimuru já tinha ido para lá bem antes dessas coisas começarem a acontecer, para poder ditar as coisas pro Leon, falar para ele, resolver tudo o que poderia fazer para se defender. Só que uma visita inesperada chegou lá, cara. Kazarian tava lá, e junto com ele a trupe dos palhaços. Começou uma batalha extrema ali entre eles e o Leon. Só que os palhaços eram extremamente fortes. Eles estavam no nível de Lorde Demônios em combate. Até que a Mizari disse que solicitou um apoio pro Rimuru. E aí, logo as tropas chegariam. Nessa hora, cara, pô, pelo amor de Deus, foi a hora que o Kazarian começou a cair na gargalhada. Foi aí quando ela afirmou que o Lorde Demônio Rimuru estava morto. Como esperado, as expressões do Leon e da Mizari mudaram completamente. Pô, eles perderam a esperança. Foi algo muito inesperado, do nada assim. Não era uma história fácil de acreditar que aquele falso Lorde Demônio Rimuru era o primeiro a desistir de tudo. No entanto, a aparência de Cagalli na frente deles simplesmente não parecia estar mentindo. Cagalli encheu então de sentimento de superioridade pela reação dos dois e começou a falar que aquele que destruiu o Lorde Demônio Rimuru foi o Lorde Demônio Milin. Você sabe o que isso significa? Significa que o Lorde Demônio Guy Crimson e a Lorde Demônio Milin Nava são os seres mais fortes junto do Lorde Demônio Rimuru. Entre esses três, o Lorde Demônio Milin, a Milin, né, desceu pro véu da Nava. Rimuru sumiu. Então o único Lorde Demônio que tem aí, né, a única existência restante que eles têm que ser cautelosos é o Guy Crimson. E assim, o herói mais forte estava indo em direção ao Guy agora. Mizari ficou chocada e o Leon também. Então, com uma explosão de poder intenso, ele agarrou a cabeça de Mizari e jogou ela no chão. Para Kazarian, isso foi apenas um exercício de aquecimento. A Mizari demorou para reagir e partiu para o ataque da linha de frente. Parece que ela recebeu algum dano devido à intensa colisão
da energia, mas claramente a sua habilidade de combate corpo a corpo também aumentou, e era óbvio que o Leon enfrentaria o mesmo destino se ele baixasse a guarda. No entanto, o Leon tinha um sorriso no rosto. Se fosse um espaço isolado, ele poderia lutar seriamente. Mizari também parecia ter uma força sobressalente o suficiente e calmamente se levantou e assumiu uma posição de luta. Assim, a batalha entre Kazarian, Leon e Mizari começou dentro do castelo que estava isolado do mundo exterior. O Leon mudou de ideia e decidiu que o verdadeiro boato do Lorde Demônio Rimuru ter sido destruído só seria confirmado depois do término dessa batalha. Mizari também achou que era desrespeitoso se preocupar com o Lorde Demônio Guy Crimson, que era o mestre dela, né? E concentrar sua atenção ali no inimigo à sua frente. De qualquer forma, seja a história verdadeira ou falsa, Kazarian é um inimigo que deve ser destruído independente de qualquer coisa. E cara, se tudo corresse bem, o terceiro dia que foi dito aí seria a batalha decisiva. Com isso em mente, foi decidido na reunião da noite anterior que no segundo dia todos os exércitos fariam o máximo de dano possível ao exército de anjos. De acordo com o relatório da unidade de reconhecimento, eles capturaram Dagruel, e isso avançava conforme calculado. Ao contrário do exército humano, o exército de Dagruel marchava sem dormir e comer à noite, ou seja, eles não tinham energias sobressalentes, mas mantinham uma velocidade ameaçadora. No entanto, desde que estivessem se movendo a uma velocidade constante, a previsão da sua hora de chegada seria precisa. Bem, para provar isso aí é importante a responsabilidade daqueles que estão em missões de reconhecimento para que eles possam responder, mesmo que a sua velocidade de movimento aumente repetidamente. Então assim, a Rúminas designou os 7 dias roxos justamente para essa tarefa. A razão era que, se fossem bons em conspirar com a trama, seriam capazes de realizar o reconhecimento sem serem notados por Dagruel. Além disso, como possuem a capacidade de teletransporte, eles deveriam ser possíveis de escapar, né, voltar, mesmo que eles sejam descobertos por acaso. Assim que Dagruel chegasse à Terra, os 7 Days Rush fariam justamente o ataque da guerrilha, e assim no segundo dia, com exceção desses 7 aí, todo o exército atacava o exército de anjos. A estratégia correu bem, parecia que o número de anjos de repente, né, que sofreram esses ataques monótonos aí, como no primeiro dia, seriam bastante reduzidos. No entanto, algo inesperado aconteceu aqui. Antes do meio-dia do segundo dia, para o mundo inteiro, Velda se mostrou novamente, anunciando que o Lorde Demônio Milin destruiu o Demon Lord que estava contra ele, que se opôs a ele, o Rimuru. Rimuru estava morto! Ele era um recém-chegado, mas o Rei Demônio mais familiar para os humanos. Agora existia apenas 4 Lordes Demônios restantes que se opunham ao próprio Velda. Assim como quando a guerra foi declarada, anunciando o início da Grande Guerra, um enorme caos foi projetado e anunciado. Um choque percorreu o mundo, a capital do reino de Ingrásia toda, uma das maiores da cidade do mundo e a capital do Império, lá do Império do Oriente, que corriam para fugir de lá. Todos aceitavam pouquíssimos essa morte e, mano, ficaram sem palavras. Com todos cientes da situação, o caos irrompeu no mundo. Os líderes também seriam perturbados por uma grande confusão. Se o Velda tivesse disposto a fazer tudo isso, seria uma boa ideia lançar um raio sem declarar nada. Mas ao marcar uma data específica que ele destruiria tudo, ficou claro de que ele realmente pretendia mostrar uma certa misericórdia pelas pessoas. Era dar justamente para aqueles que queriam fugir, né, se esconder para lá. Em outras palavras, as informações sobre a derrota do Lorde Demônio Rimuru trouxe um desespero sem esperança para todos. Para eles, era algo imaginável que um Lorde Demônio desaparecesse primeiro assim, principalmente sendo Rimuru. Mesmo se ele fosse derrotado, as pessoas pensavam que o Lorde Demônio ficaria até o fim. Por isso, o sentido de desespero ficou ainda maior por causa disso. Esse era o verdadeiro estado de espírito de todos os líderes de cada país. A reação de cada país a esse evento foi totalmente dividida em 2 extremos. Aqueles que sabiam da derrota do Lorde Demônio Rimuru e ainda acreditavam na vitória dos Lordes Demônios, e aqueles que começavam a se enfurecer livremente na premissa da derrota dos Lordes Demônios. No final, a maioria dos líderes dos países ocidentais e todos os pesos pesados do Império escolheram acreditar nos Lordes Demônios. Não importa o caminho que você tome, não tinha para onde você ir. Nesse caso, seria melhor orar em silêncio para não atrapalhar a grande guerra que estava acontecendo. Mas e aí pra você, qual é o sentimento que você sentiu nessa grande guerra, de tudo que tá acontecendo? Mesmo sabendo, né, que o Rimuru ainda tá vivo, eu acho que dá aquele nervoso, né, vendo todo mundo passar por essas dificuldades, eu sinto aquele aperto, aquela euforia de tipo, cara, Rimuru volta, salva todo mundo, que tá todo mundo no desespero, pelo amor de Deus. Bom, a gente sabe que o herói é do tipo de pessoa que aparece sempre no último momento, ele é o último a chegar e salva a parada toda. Comenta aí pra mim o que você achou também desse vídeo e garante a sua inscrição aqui no canal com o sininho ativado, porque a gente vai continuar trazendo essa obra com força total, cara. Tensei é uma obra gigantesca, é uma obra incrível e parece que nunca acaba, de verdade.
tem muita coisa pra se falar, tanto de light novel quanto de web novel. A gente tá sempre falando das melhores histórias aqui pra você. Tamo junto sempre, galera. Aquele forte abraço, beijo no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!